A segunda razão pela qual o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo por causa da escolha do homem. O pecado entrou no mundo por causa da escolha do homem. Lembre do que eu acabei de falar no ponto anterior. A serpente, o diabo, só teve o poder de sugerir o pecado. Ela não teve o poder de obrigar o homem a pecar. Ela influenciou, ela seduziu, ela sugeriu, mas a escolha foi do homem. E o que é mais interessante aqui é que o homem era 100% livre para decidir se queria obedecer a Deus ou se voltar contra Ele. Adão, ele não estava num estado de natureza corrompida pelo pecado como nós nos encontramos hoje. Adão estava no seu estado perfeito, puro, santo, como Deus o havia criado. O pecado não estava entranhado na natureza de Adão. Ele não tinha uma inclinação natural para fazer o que não presta, não. Ele era 100% livre para escolher. Não havia uma influência interna, toda a influência era externa. Ele poderia ter obedecido a Deus sem grandes problemas, facilmente, sem dificuldades, nem diz o meu pai. Ele poderia ter obedecido a Deus. Ele poderia ter obedecido a Deus. Diferente de nós hoje, que por causa do pecado de Adão, nascemos com a natureza corrompida e inclinada para o pecado, e vivemos ainda num mundo que jaz no maligno. Como nós vimos hoje na classe Conexão, nós somos tentados pelo diabo, nós somos tentados pelo mundo, esse sistema corrompido que rege essa sociedade, e somos tentados pela nossa própria carne, a nossa natureza pecaminosa. Adão não. Adão só foi tentado pela serpente. A questão é como é que o diabo conseguiu influenciar, seduzir Adão e Eva a pecar, mesmo eles estando nesse estado de pureza, e mesmo vivendo num lugar perfeito como o paraíso. Primeira questão, letra A aí. A serpente, primeira coisa que ela fez para seduzir, ela ganhou a atenção de Adão e Eva. Fique atento, porque as estratégias que o diabo usa com você e comigo são as mesmas. Então, a primeira coisa, a serpente ganhou a atenção de Adão e Eva. O primeiro casal só foi seduzido porque deu ouvidos à serpente. Provavelmente pensaram: nós vamos apenas ouvir o que a serpente tem a dizer, depois a gente dispensa ela. Essa curiosidade, não, diga aí, dona serpente, o que a senhora quer dizer? A gente vai só ouvir mesmo, mas depois a gente dispensa ela. Provavelmente essa era a intenção deles. Atente para um detalhe: antes de ganhar seu coração, o diabo vai conquistar a sua atenção. Se ele não tiver a sua atenção, ele não tem como ter o seu coração. Primeiro, ele vai ganhar a sua atenção. É por isso que a Bíblia ensina lá em Efésios 4, 27, diz: e não deem lugar ao diabo. Não deem lugar a ele, não dê cabimento a ele, não dê atenção a ele. Se você der conversa para o diabo, ele vai colocar você no bolso. Ora, se o diabo foi capaz de seduzir Adão e Eva, que eram puros, que viviam num lugar perfeito, imagine o que ele é capaz de fazer conosco, que já temos uma inclinação natural para fazer o que não presta. Ou você é diferente de mim? Nós nascemos com a natureza caída, não vamos falar sobre isso mais à frente.
Mas nós nascemos com a natureza caída, com a inclinação para o mal. Eu costumo dizer, é como se a gente nascesse com o pneu furado para o lado do pecado, está sempre puxando para o lado do pecado. Então, se o diabo consegue seduzir Adão e Eva, que eram puros, que não tinham natureza caída, não tinha tendência para o pecado, algo dentro deles que forçava eles a pecarem, imagine o que ele pode fazer conosco se dermos atenção a ele. Lembre-se, se Satanás conquistar a sua atenção, ele vai com toda certeza ganhar o seu coração. Por isso o conselho do autor de Hebreus, não está aí na tela, mas o conselho do autor de Hebreus, lá em Hebreus 12:2, mantenham os seus olhos fixos em Cristo, autor e consumador da sua fé. Não tire os olhos dele, porque o autor de Hebreus sabe que estando com os olhos fixos em Cristo, ou seja, estando concentrado nas coisas do alto, você não vai estar dando atenção ao diabo. Lembra de Pedro quando foi andar sobre as águas? Enquanto ele olhava para Cristo, ele andou sobre as águas, mas o vento forte bateu, Pedro desviou o olhar, afundou. Antes de ganhar seu coração, o diabo vai ganhar a sua atenção. Não dê lugar a ele, não dê conversa a ele, porque senão ele vai te seduzir.